atividadezinha para a gente concluir a aula, tá bom? Deu uma confusãozinha aqui. Fernanda, leva lá para a sala. Vamos voltar aqui. Oi, Fernanda, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo, gente? Sim, professor, estou ouvindo. Ah, ótimo. Okay. Deu uma zebrinha aqui, uma zebrinha. Acho que a internet caiu na hora de passar para a segunda fase da aula. Estou tomando uma aguinha aqui para ver se melhora um pouquinho. Alguém de vocês teve Covid aí? Não? Da família? Eu tive caso na família, mas eu ainda estou vingando. Mas ontem eu senti um mal-estar, assim, um corpo muito dolorido, sabe? Não pedia fome, alimentei direitinho, mas chegou à noite eu tive que tomar um ibuprofeno para melhorar a dor no corpo, sabe? Eu falei, será que eu peguei essa porcaria desse vírus nojento? Mas não tem nada, eu estou alimentando direitinho, não tem, né? Não tem fé, não tem nada, não tem coriza. Pode ter sido um mal-estar mesmo, a dor no corpo, né? Eu dormi bem. Esse vírus é maluco, né? Bom, então a gente... Vamos voltar aqui. Eita, professor, já vai dar uma olhadinha no pulmão então, viu? Não, eu estou bem. Estou bem, inspiração boa, não tem nada. É dor no corpo, né? A gente fica assim meio encabulado, né? Vamos voltar então ao nosso teminha lá, que a gente estava analisando sobre a filiação, os slides, e vou abrir aqui e nós vamos compartilhar. Tem um áudio aí ligado. Bom, então eu disse aqui, ó, Deixa eu fechar a janela aqui que tá entrando um barulho esquisito de vento. A filiação e inscrição eu já comentei, né? No final do slide tem um conceito tão bacana de filiação, né? Aqui, ó, é o vínculo que estabelece entre a pessoa e o sistema, né? É a pessoa que contribui para a Previdência Social, né? E decorre de direitos e obrigações, também pode ser conceituado como vínculo jurídico que garante aos segurados e seus dependentes o direito às prestações e serviços da Previdência Social, né? É um instituto típico de previdência, tá? Então, a filiação não é um instituto de assistência, não é um instituto de saúde, de relação de saúde. É um instituto jurídico de previdência social. Estar filiado é estar com um vínculo, seja no regime geral, seja no regime próprio, né? Então, a filiação, existe um princípio básico importantíssimo, vocês precisam saber, que é o princípio da unidade da filiação. Eu só tenho uma filiação por regime. Então, vou dar um exemplo. Isso aqui é importante vocês saberem. Suponhamos que eu estou no regime geral, certo? Vamos falar a Fernanda. Fernanda está no regime geral. Ela trabalha para uma empresa, é empregada. Mas a Fernanda também exerce paralelamente consultoria, né, como autônoma. O fato dela ter duas atividades dentro do regime geral, porque como empregada ou como autônoma, está tudo dentro do regime geral. Ela só tem uma filiação. Ela não tem duas. Ah, não, mas ela é empregada e autônoma. Pois é, mas o princípio da unicidade da filiação, ela ocorre, eu só tenho uma filiação por regime previdenciário. Gravem bem isso, tá? Eu só tenho uma filiação por regime. Eu não tenho. A Fernanda não tem duas filiações.
tá? Se eu sou empregado, trabalho, e a Fernanda é empregada e faz um concurso para a Prefeitura de Anápolis, né? Carreira típica de Estado, por exemplo, procuradora ou assessora jurídica, dependendo lá da carreira que tem dentro do município, e se ela exerce alguma atividade fora, compatível, né? Ela tem 2 vínculos. Aí ela tem 2 filiações. Ela tem uma filiação no regime geral, que ela dá assessoria, e ela tem uma filiação no regime próprio da Prefeitura de Anápolis, que tem regime previdenciário específico. Então, concluindo, a filiação ocorre por regime. O princípio da unicidade da filiação. Eu só tenho uma filiação por regime. Foi claro aí, gente? Isso é importante. Eu perco o vínculo previdenciário. Daí, no caso de uma complementar, não tem problema, né, professor? Não. Se fosse uma complementar... Não tem problema, porque a complementar, a relação é privada, né? Você pode fazer voluntariamente em qualquer circunstância. Agora, como os 2 regimes que eu citei, no seu caso, pegando você como exemplo, são públicos, tanto geral como próprio, aí se estabelece, né? Tanto é que a lei, por exemplo, proíbe, isso é muito interessante, né? Por exemplo, existe a chamada filiação facultativa, né? Filiar-se facultativamente. O que quer dizer isso? Ora, no âmbito do regime geral, por uma brecha que o legislador deixou, abriu uma portinha e falou: olha, cidadão, o regime nosso é estatal, é público, oferecido para toda a população, né? E quem vincula-se a ele é quem exerce uma atividade profissional. Nós vamos abrir uma portinha e vamos permitir que você, cidadão, que não exerce nenhuma profissão, mas queira filiar-se ao regime público previdenciário geral, você pode, desde que você faça a sua devida inscrição. Então, existe a figura do segurado facultativo no âmbito do regime geral. Por que o legislador fez isso? Ora, a relação jurídica de segurado facultativo ela é muito de natureza privada, né? Mas o sistema fez isso permitindo que determinadas situações da vida permita que a pessoa não perca o vínculo com a Previdência, né? Eu posso ser dispensado de um emprego de 20, 25 anos, né? E posso ficar perdido, sem um chão, depois de perder esse emprego. Posso ficar perdido, né? E aí, para mim não perder o vínculo, eu preciso contribuir, né? Mas eu não tenho emprego. Ah, não, mas eu tenho um irmão que tem uma condição melhor, ele diz que garante para mim, né, até completar um período aí, para mim não perder o vínculo previdenciário. Ah, eu fiquei com uma reservazinha, eu vou usar essa reserva, até ver o que eu faço da minha vida, né? Esses dias eu fiquei com muita dó de um senhor faltando 3 anos para completar a idade para aposentadoria, 4 anos, ele perdeu o emprego. Eu não sei se vocês viram isso na televisão. E a filha, um senhor de 58 anos, como é que é? 63, acho que tem 60 e poucos anos. E a filha já, né, adulta, com dó do pai, que ele fez um áudio para uma entrevista para uma empresa e ela vendo o esforço que o pai estava fazendo para poder ingressar no mercado de trabalho, com a idade que está, né, não é fácil. Ela jogou esse vídeo na mídia, né? Mas é uma judiação. A pessoa não... É triste, é um quadro de muita tristeza. A pessoa não consegue, nessa idade, voltar ao mercado de trabalho.
E aí, para não perder o vínculo, ou ele tem uma reserva, continua contribuindo, né? Ou alguém o ajuda para completar o tempo que falta, para ele não perder a continuidade da contribuição. Então, isso que eu frisei da filiação é muito importante. E eu disse que no regime geral a filiação se dá pelo exercício de uma atividade remunerada, qualquer uma, desde que não seja de servidor estatutário, né? Agora, no âmbito do regime próprio, a filiação tem uma configuração diferente, né? Eu só sou filiado no regime próprio se eu ingresso para o concurso público, né? Se eu ingressei para o concurso público, aí eu sou filiado. Aí ocorre a minha filiação. Não basta exercer, porque no setor privado cada um se atira, né, numa atividade profissional. Na órbita pública, de regime próprio, servidor, é diferente, né? Eu tenho que fazer um concurso para depois começar a trabalhar. Não vou trabalhar direto, né? Eu faço o concurso primeiro para depois entrar em exercício, né? Eu vou colocar uma situação aqui curiosa para a Fernanda responder. Vou pegar no pé da Fernanda aqui. E eu sei que ela vai sair bem. Fernanda, a pergunta é para todos. Suponhamos que você, Fernanda, fez um concurso para a Prefeitura de Rio Verde, assessora jurídica lá, cargo de carreira lá, estatutário. Você fez o concurso, passou, ficou em primeiro lugar, né? E aí você toma posse. Toma posse. Porque o concurso tem etapas, né? Publica, depois vem a investidura, a posse, e depois entra em exercício. Suponhamos que a Fernanda tomou posse, foi lá, o ato de posse, bonito, só que ela vai entrar em exercício ainda. E ela vem para Anápolis buscar as coisas dela, a mudança. No caminho, ela tem um acidente grave e fica inválida. A pergunta é, ela está afiliada, já está afiliada ou não? Ela pode chegar lá e pedir, olha, vim pedir minha aposentadoria por invalidez. Do regime próprio da Prefeitura de Rio Verde. Está afiliada ou não? Professor, eu acho que tem a questão da ligação, né, do acidente com a questão e também o estágio probatório, né? Ou não tem nada a ver, será? Eu acho que ela está afiliada. Você acha que ela está, Luciene? Veja bem. Eu acho que está. Ela tomou posse. Houve investidura no cargo. Essa é uma questão polêmica que eu já vi. Tem divergência na doutrina. E eu, particularmente, acho que ela tem direito. Por quê? Ela tomou posse. Ela foi investida no cargo. Após um ato solene já de nomeação do cargo, né? A posse, na figura utilizada pelo Celso Bandeira de Mello, ele diz que na posse ocorre o travamento da relação jurídica do servidor com a administração pública. O que é travamento? Travar é fechar, né? Encaixou. Travamento. Agora, tem doutrinador previdenciarista, o Daniel Machado, por exemplo, entende que não. Só ocorre aí a filiação depois que entrar em exercício. A Fernanda não entrou em exercício ainda. Ela tomou posse, foi investida no cargo. Aí a discussão vai girar em torno se a filiação dela ocorreu com a investidura ou com
ou não, né? Para ter direito à aposentadoria. Porque ela teve acidente e ficou inválida. Ela teve um problema sério, está recuperando, mas é um caso de invalidez. Isso pode acontecer, gente? Se a gente fosse fazer uma analogia, professor, com o regime Ah, geral, porque o regime geral só conta a partir da primeira contribuição, né? No caso, ela não não, recebeu nenhum salário ainda. não, Não aí sei você está se... fazendo confusãozinha com a carência. A carência é que tem essa questão da primeira... A filiação, não. A filiação, Ah, verdade. o elemento fático jurídico da filiação, no âmbito do regime geral, é o exercício da atividade remunerada. Entendeu? Agora, a carência, sim, é um requisito de acesso ao benefício. No caso da aposentadoria por invalidez, como ela foi abrupta e de forma acidentária, acidentária não digo, mas foi um acidente, não de trabalho, mas um acidente abrupto, né? Inesperado, ou pode colocar aí a morte também, a pessoa vê a óbito, e aí? O herdeiro vai lá na prefeitura e fala, olha, eu vim pedir a pensão por morte. Ah, não, mas a pessoa só tomou posse, ela não entrou em exercício. Aí essa batata quente vai cair na mão de quem? Da Procuradoria do município. O prefeito vai falar, não, isso aqui é confusão danada. Aí vai lá para o gabinete, né? O chefe de gabinete fala, ó, prefeito, isso aqui é gravíssimo, a gente não tem uma posição, vamos mandar para o setor jurídico. Vai cair na mão do procurador do município, ele vai ter que dar um parecer, né? Vai ter que definir a vida da Fernanda. Né, Fernanda? Então, é um caso interessante, né? Que o Daniel Machado, eu não sei se eu estou com a obra dele aqui, né? Ele, quer ver? Deixa eu ver se eu ver aqui. Deixa eu ver se é essa daqui. Esse aqui é uma obrazinha. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Quer ver? Ele fala da filiação. Eu não sei. Mas ele tem a posição dele, Fernanda, é só depois que entrar em exercício. Crise, contribuições, regime, custeio, desconto. Não. Específico, comentário, cálculo, filiação. Não, é uma outra obra. Tem obra demais aqui, em conjunto. Não sei, não estou achando aqui agora. É uma outra. Deixa eu ver aqui. Eu ia ler para vocês o que ele fala. Tá, não. Depois eu consigo achá-la aqui e mostrar para vocês. Acho que ela é um livrinho mais grosso que esse que está aqui comigo. Esse está fininho. Não está. Ele fala categoricamente que é só depois que entrar em exercício do servidor público. Então fica aí essa reflexão, né? Queria ler muito para você, mas acho que ela está escondida por algum lugar. Mas essa aqui não, né? Essa aqui ele não traz o tema da filiação, né? Os temas aqui são custeio, desconto, crise, evolução, não traz não. Mas eu já me posicionei nesse assunto, um artigo que eu escrevi há um tempo atrás sobre a filiação previdenciária. Eu escrevi, falei sobre a filiação. Esse é um assunto que me instiga muito, eu gosto, né? E eu me posicionei, para mim, com a posse, a investidura. Veja bem, por exemplo, num caso como esse da Fernanda, no acidente, né? Da morte da pessoa, para mim, tem direito. Mas se vai dar uma briga, o município possivelmente vai negar, vai para uma linha de que não tinha entrado em exercício, né? E que a filiação não tinha ocorrido.
aí vai ter que partir para o Poder Judiciário e o Judiciário vai ter que dar uma resposta, né? Mas é uma matéria bacana, uma discussão boa. Então, eu fiz esse exemplo para mostrar que a filiação, no regime geral, ela é mais... o elemento fático jurídico é o exercício de uma atividade profissional. Como no regime geral não existe esse ato formal, né, que há na relação jurídica de regime próprio, ela se dá de forma, né, pelo exercício da profissão. Só que um servidor, para exercer a função de servidor, ele tem que passar por uma barreira, ele tem que romper, né, que é o concurso. Ele não começa trabalhando, não pode, né? Então, os atos são todos formais. Por isso que vem essa fase. E aí vem essa discussão, né? Que a vida é dinâmica. A pessoa pode fazer um concurso, tomar posse, ir lá buscar a mudança dela para poder morar no local, ou sofre um acidente, ou venha a óbito, ou fica inválida. Interessante. Viu? Então, esse é um dado bacana para vocês pensarem, tá? Eu vou ver se eu acho a obra do Daniel aqui para ler para você. Eu acho que ela está aqui escondida no estante, que ela não está abrindo. Travou aqui a rodinha. Mas eu vou ler para vocês na próxima aula o posicionamento dele. Interessante, né? Muito bacana. Eu sou apaixonado por esse tema. Bom, vamos voltar lá para a gente fechar a nossa sequência. Vocês entenderam o que a gente está falando, gente? Foi boa essa discussão? Deu para vocês entenderem um pouquinho? Deu, Fernanda? Hã? Hein, Fernanda? Bom... Entendi, professor, mas é uma discussão que daria muito pano para manga, né? Isso, dá. Discussão boa, né? É muito interessante a questão. É muito, né? Dá muita discussão. Eu até pesquisei aqui agora, professor, coloquei aqui na internet, achei um julgamento aqui que o servidor pedindo auxílio alimentação depois da posse, mesmo sem começar a trabalhar, baseado nisso, de que o cargo efetivo começou na posse. E aí, o que diz? O que diz o... Estou falando, servidor, pedido de auxílio alimentação, procedente, aí falando que o cidadão passa a ser ocupante do cargo efetivo no momento que toma posse. Então. Ele julgou procedente para pagar retroativa. Tá vendo? Interessante, boa questão aí. Então, às vezes a tendência do magistrado é pegar pela posse, né? Essa frase do Bandeira de Melo é fantástica. Ele usa a figura de travar, né? Que a posse, a investidura é o travamento da relação jurídica do servidor com a administração pública. Eu também entendo assim, né? O fato dele não ter entrado em exercício é mais um acessório, né? Porque o vínculo, a relação, já se estabeleceram, já se firmaram. Não há o que discutir mais, né? Então isso é bacana, tá? Esse é uma discussão muito boa, né? Eu gosto. Vamos lá, então. Voltar lá no esqueminha que a gente estava compartilhando. Então, aqui, ó, nós falamos da... Qual que é a diferença de filiação e inscrição? A inscrição, ela tem aqui algumas considerações importantes a serem feitas, né? Filiar,
ocorre pelo exercício da atividade profissional. Geralmente, a inscrição ela ocorre quando o segurado, por exemplo, tem filhos dependentes, esses dependentes são registrados pela Previdência, inscritos, né? Caso de morte, tem lá os dependentes, etc. Agora, a inscrição também ela é analisada para a figura do segurado facultativo, porque o segurado facultativo, diferentemente do segurado obrigatório, que o segurado obrigatório se filia pelo exercício da atividade profissional, de forma automática. O segurado facultativo, como ele não exerce nenhuma profissão, para ele se filiar, ele tem que se inscrever primeiro. Então, a inscrição para o segurado facultativo é elemento constitutivo do vínculo previdenciário. Eu não posso falar que sou segurado facultativo da Previdência se eu não me inscrever. Ela não conhece, não tem meus dados. Eu sou desconhecido, do ponto de vista de registro, não tem nada, meu. Eu tenho que ir lá e falar, eu quero me filiar, inscrever e me filiar como facultativo. Aí eles vão fazer a inscrição, vão te dar um número, mas olha, você pode recolher no carnê, toda vez que você, na guia, toda vez que você recolher, você põe esse número de inscrição. Porque o dia que você for aposentar, esse tempo de vínculo como facultativo, ele vai estar registrado nos dados, né, do sistema. Então, o segurado facultativo, ele precisa se inscrever. Tá? Essa é uma questão importante. Então, a inscrição para o segurado facultativo ela é ato constitutivo do vínculo previdenciário. Grave bem essa frase. Essa frase é importante. Tá? A inscrição para o segurado facultativo é o momento de constituição do vínculo com o sistema previdenciário. É quando ele inscreve e se filia. No segurado obrigatório, é diferente. A filiação se dá pelo exercício, a materialização do exercício de uma atividade profissional, seja a atividade que for. Né? E para o segurado o regime próprio, né, fica a discussão que a gente destacou, né, pela posse ou exercício. Tá? Muito bem, garotos. Aqui a gente está caminhando bem, né? Quanto tempo já de aula a gente tem aqui? Nós já tivemos um tempinho bacana, hein? São as 8, né? Daqui a pouquinho a gente conclui. Nosso tempinho já deve estar quase terminando, né? Vamos lá. Bom, quem são os segurados? Os segurados são os sujeitos, né? Que têm um vínculo direto com a Previdência Social. É o titular, né, do vínculo previdenciário. Agora, a lei classifica os segurados. Traz um rol de classificação. Isso a gente vai ver no slide. Vocês vão ver que aqui é importante essa questão aqui, ó. Os segurados são os destinatários diretos do seguro social. Pessoa física que exerce atividade remunerada, né, efetiva, eventual, de natureza urbana ou rural, com ou sem vínculo de emprego, né? É o caso dos autônomos, a título precário ou não, bem como aquele que define como tal, observados, quando for o caso, né? Aqui não estou enxergando aqui. Vocês estão lendo aí? Estão conseguindo ler? Então tem aí, ó. Daqui a pouquinho termina o nosso prazo. O conceito, deixa eu ver se eu abro aqui, né? Tá aí, ó. O conceito de também é segurado aquele que se filia facultativamente e espontaneamente à Previdência Social, né? Contribuindo para o custeio das prestações, tá? Sem estar obrigatoriamente exercendo uma atividade. Então, aqui, ó,
Portanto, existem duas espécies de segurado, obrigatórios e facultativos. A classificação dos segurados está prevista no artigo 11º. De que lei? Da Lei 8.213. Né? Então, esse aqui é um conceito bacana, ó, de segurado. A classificação nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? Por que é importante a classificação? Né? Aí você pode perguntar, mas por que tem essa classificação? Todo mundo não tem direito aos benefícios? Depende. Tem benefício que é destinado a um tipo de segurado. Tem outros que é destinados para todos. Então tem que analisar, né, os tipos de segurado. E a Previdência Social tem uma classificação muito esquisita em relação aos segurados, porque, por exemplo, ela enquadra determinadas relações que, a princípio, não se caracterizam com relação. Ela diz que o comissionado, que não é empregado, né, do ponto de vista jurídico, seletista, para ela equipara a ser empregado. Interessante isso, né? Isso é uma classificação casuística. Então, ele separa, o legislador, no campo previdenciário, ele separa os segurados empregados, os segurados autônomos, os segurados facultativos e o segurado especial. Essas categorias precisam ser analisadas sob o ponto de vista de acesso, de característica, né, de benefício que é destinado. Interessante isso. Né? O valor, por exemplo, o segurado especial, em regra, o valor do benefício dele é um salário mínimo. Né? Por quê? Porque ele está enquadrado como segurado especial. Então, essa classificação ela é de extrema importância, porque define, né, o acesso ao tipo de benefício, né, ao valor. Né? Então, é um elemento de extrema importância. Tá? Só para a gente concluir, finalizar, essa classificação ela está aqui. Ó. Espera aí. Aqui, ó. Vamos ver se eu coloco os segurados. Então, nós afirmamos lá que o segurado, né? Existe o segurado obrigatório, que são o empregado. Esse empregado aqui, ó, vocês estão vendo aqui, é o empregado urbano, rural, o empregado doméstico, trabalhador avulso, servidor ocupante de cargo comissionado, né? Emprego público, exercência de mandato eletivo, auxiliar de cartório, contrato por tempo determinado, né, temporário, aqueles que são contratados por empresas terceirizadas, né, classificam-se como segurado empregado. A empregada doméstica. Né? Então, como segurado empregado, o que a gente tem de novidade aqui? Né? O conceito que a gente tem de empregado está na CLT. Né? Os requisitos da relação de emprego, contrato de trabalho, o empregado pessoa física, né? Os elementos constitutivos da relação de emprego lá do artigo 3º da CLT. No entanto, o direito previdenciário, como eu disse, casuisticamente, ele joga gente ali que não são, né, tipo de relação de emprego, mas diz que é segurado empregado. Né? Eu vou citar um exemplo para a gente fechar e depois a gente retoma esse assunto. Não sei se eu já falei isso para vocês. Eu advoguei para um senhor que, por 16 anos, ele foi cargo comissionado de uma prefeitura. Acho que eu mencionei isso para vocês. E ele completou idade, foi lá pedir para aposentar por idade. O INSS negou. Falou, não, o senhor tem que comprovar aqui um período que a prefeitura não recolheu. Falou, não, eu não vou comprovar algo que não é da minha responsabilidade. Todo mês a prefeitura paga, né, a minha remuneração. Por que eu tenho que fazer a prova? Pela lei, eu sou equiparado a empregado. O empregado não faz prova de recolhimento, a empresa tem que fazer.
Aí vai daqui, briga ali, negou. Judicialmente entramos com a ação, o juiz entendeu exatamente isso. Embora não tenha uma relação de emprego típica, né, o legislador o equiparou a empregado, o comissionado. E não é obrigação dele fazer prova de recolhimento. Vai pagar a pensão para ele, INSS. Vai pagar a aposentadoria por idade para ele. Ele provou o tempo, provou a carência, vai pagar. Então, é interessante isso, gente, porque daquela relação que a gente viu ali de segurado obrigatório, vocês estão vendo que tem gente ali que não é empregado, né? Pode isso? Pode. O legislador faz essa classificação, às vezes, prefeito de enquadramento, né, da figura de segurado. Bom, gente, fica aqui então a nossa aula. Um abraço para vocês, até a nossa provinha. Fazem o trabalho aí. Não precisa fazer nenhum trabalho mais de atividade pós-síncrona, né, processual. Faz os que a gente já passou. Vou dar um valor maior para o trabalho do primeiro, de 3 para 10 pontos, para fechar os 50, tá? Somando as 3 atividades que a gente fez. E vamos para a nossa provinha semana que vem. Um abraço para vocês. Boa semana e boas aulas. Tá? Ok? Até mais, professor. Tchau. A nossa aula foi boa, não foi, Fernanda? Hein? Fernanda que tem aí um... Eu sou suspeita para falar, né, professor? Mas eu gosto. Muito boa. Um abraço, viu, para vocês todos. Espero que outros participem, né? Só tem aqui uma turminha tão pequena assistindo a aula. É uma tristeza. Tá? Um abraço, Luciene. O Eduardo tá aí, Débora, abraço a vocês. Obrigada. Tá? Deus. Tchau. Obrigado. Todas as aulas estão gravadas, viu? Tá tudo postadinho lá para vocês. A gente revisar, né, professor? É melhor, né? É bom. Eu deixo gravado lá. Tá lá. Tá atualizadinho lá no AVA. Tá? Muito obrigada. Um abraço.